Vamos aqui dar início ao nosso keynote de saúde, com o título Saúde Pública, Ciência, Ajuda Humanitária, Resiliência em Tempos de Crise. E para isso, a gente está muito feliz de ter aqui com a gente a professora Márcia Castro, que é professora aqui da Universidade de Harvard, a doutora Mariângela Simão, presidente do Todos pela Saúde, e a doutora Renata Reis, diretora executiva do Médicos Sem Fronteiras. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui, porque realmente vocês estão interessados em saúde, porque a gente está competindo com o Luciano Huck e com Juliette. Então, muito obrigada por estarem aqui. Bom, então, é um prazer enorme moderar esse painel. Inicialmente, nós pensamos em trazer a ministra Anísia, mas com tudo que está acontecendo no Brasil, tem mosquito demais lá, né? Então, enfim, ela teve que cancelar e não pôde estar aqui. Mas eu estou muito feliz de estar ao lado de duas pessoas que eu admiro demais. Renata, pelo trabalho que faz junto ao MSF, que, como vocês devem imaginar, não é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, desculpa. E Mariângela, que já trabalhou no Ministério da Saúde, com doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, já trabalhou na OMS, já trabalhou... Onde é que você estava agora? Na OMS e na ONU. Então, assim, duas pessoas que trazem uma experiência, uma vivência de campo e, acima de tudo, uma experiência muito marcante durante os anos da pandemia. Então, o que a gente vai fazer, eu vou começar brevemente, elas vão fazer uns 4 minutinhos, só falando um pouquinho de como foi difícil o trabalho delas durante a pandemia, e depois eu vou fazer algumas perguntas. Se alguém estiver assim, desesperado para fazer uma pergunta, bota num papelzinho e faz chegar a pergunta a mim, que eu dou um jeitinho, tá? Então, eu vou começar com a Mariângela. Pode mandar a pergunta por aviãozinho, que dá uma acordada em todo mundo. Avisa para eu pegar aqui. Não pode acertar na cara da moderadora, né? Mas começa por aí. Então, obrigada, Márcia, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de ver. Ultimamente, a gente vai chegando numa etapa da vida em que todo mundo que trabalha com a gente é mais novo. E acho isso muito bom. Né? Porque, quer dizer, a gente se aposenta e alguém vai ficar. Tem gente que vai tocar o trabalho, né? Então, fazendo a reflexão dos últimos anos, eu queria fazer 2 paralelos, porque eu estive na OMS até novembro de 2022, eu era diretora-geral adjunta para a área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos, né? Então, foi um período punk da minha vida. Eu já estava... Eu dizia para o Tedros, que é o diretor-geral da OMS, dizia para ele... que eu estava trabalhando tanto quando eu fiz residência, mas eu tinha 22 anos na época, eu já não tinha mais os 22 anos. E segundo, que eu queria comentar um pouco sobre... eu quero falar sobre isso por conta dos desafios globais que estão presentes hoje, porque a gente está cometendo os mesmos erros a cada pandemia, são os mesmos tipos de problema, né? Eu estou falando da equidade do acesso, né? E o outro que eu queria falar um pouco do trabalho que eu faço hoje, né? E que eu estou na direção do Instituto, que é uma organização sem fins lucrativos e que é um spin-off de uma iniciativa que foi capitaneada pelo Banco Itaú Unibanco durante a pandemia, que colocou R$1 bilhão no Sistema Único de Saúde e de uma forma super eficiente e num momento em que não havia liderança do Ministério da Saúde, e foi capaz, a pessoa do banco, que é o Pedro Moreira Salles, foi capaz de reunir 7 profissionais de gabarito da saúde pública. O Drauzio Varela está aqui, vocês vão vê-lo hoje, espero, mas o Gonçalo Vecina, o Paulo Chapchá, Pedro Barbosa. Então, tinha uma série de pessoas, Eugênio Vilaça Mendes, que orientaram a alocação desses recursos e se reuniram todos os dias, às 7 horas da manhã, durante quase 3 anos, né? E quando digo que foi um spin-off, e durante 2021 foi decidido institucionalizar e criar o Instituto Todos pela Saúde, que hoje trabalha com o fundamental princípio de que é para fortalecer a capacidade do Brasil para enfrentar surtos, que não virem epidemias, que não virem
pandemias, né? Então, essa coisa. Então, só rapidamente sobre o contexto global, porque acho que isso é super importante no momento. Nós estamos num momento em que está se negociando em Genebra, sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde, um novo tratado, né? Uma nova convenção, um novo acordo. O que é, quem não conhece o jargão internacional, essas convenções, tratados e acordos desse nível, eles são instrumentos vinculantes. Quer dizer, os países concordam em fazer, e eles têm que cumprir. Né? Teve, por exemplo, o exemplo do tabaco, né? Tem um regulamento sanitário internacional, que é um instrumento vinculante. Então, é super importante. E quando começou as negociações do tratado, foi em 2022, estava todo mundo sob o impacto da pandemia, né? Então, equidade no acesso. Estava todo mundo, os países ricos, os países em desenvolvimento, todo mundo atrás pensando, não, a gente não vai cometer os mesmos erros de novo. Não, vamos fazer o essencial, vamos acordar no como é que a gente faz com que, quando você tiver um produto que seja um medicamento, um teste diagnóstico, seja uma vacina, como é que você faz para que esse produto seja acessível para aqueles que precisam na hora que eles precisam. Não para aqueles que podem pagar, né, para os países que podem pagar e que vão acessar primeiro. O que aconteceu com H1N1, aconteceu com HIV, aconteceu agora com o SARS-CoV-2. Né? Em que pé que isso está hoje? Está ruim, né? Porque na hora não pega para capar, na hora de resolver a questão, o que está pegando? Por exemplo, tem que ter manejo adequado de propriedade intelectual, tem que ter regras para transferência de tecnologia, tem que ter regras para acesso a patógenos, por exemplo. Então, esse processo que vai para finalização agora na Assembleia Mundial de Saúde em maio, está sob risco, né? O Brasil tem tido uma boa posição nisso. Então, acho que a gente tem que preparar o futuro no nosso país, no que diz respeito à nossa resposta, mas o Brasil não está isolado do que está acontecendo no mundo. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Renata. Olá. Boa tarde aos bravos e bravas guerreiros da saúde que ficaram aqui conosco nessa tarde. Queria agradecer esse convite, queria cumprimentar minhas colegas maravilhosas dessa mesa, duas mulheres que eu tenho a maior das admirações, uma velha amiga das trincheiras da saúde pública brasileira e uma nova amiga também espetacular na defesa da saúde, com a qual eu fiquei muito emocionada na sua fala da manhã, porque é exatamente sobre o trabalho que a gente está fazendo hoje com a população Yanomami. Então, fala no nosso coração saber que tem uma pessoa como você nesse lugar, falando com essa potência que você falou hoje mais cedo. Bom, eu acho que a sua pergunta era como é que a gente lida com a Covid, como é que a gente lidou com a Covid. Eu sou diretora de Médicos Sem Fronteiras no Brasil, mas naquele momento da Covid eu era especialista em acesso humanitário para a América Latina, para Médicos Sem Fronteiras. E naquele momento, quando tudo começou, em março ali de 2020, a gente imaginou, bom, será que o Brasil segura, né? Nós somos uma organização médica humanitária, trabalhamos em 70 países, somos 69 mil pessoas trabalhando em epidemias, guerras, conflitos armados, desastres socioambientais. Esse é o trabalho de Médicos Sem Fronteiras. E a gente, por óbvio, trabalha em países onde há questões importantes de saúde que precisam ser apoiadas por uma organização humanitária. Seja porque um evento dessa magnitude impacta um sistema de saúde que existe e colapsa, seja porque, por uma situação de conflito armado, não tem nem Estado. A gente negocia com quem controla o território para entrar nesses países e trabalhar e ajudar as pessoas. A gente pensou, bom, talvez chegue aqui no Brasil e chegue forte, porque a gente estava trabalhando naquele momento em Espanha, em Itália, em França, países que a gente nunca atua. Não faz sentido para Médicos Sem Fronteiras atuar em países robustos do norte global, mas aquela pandemia precisou que a gente atuasse nos hospitais na Itália e na Espanha. A gente falou, bom, se deu ruim lá, é possível que a gente tenha questões aqui, mas a gente naquele momento jamais poderia imaginar que a gente viraria o epicentro da crise global. Médicos Sem Fronteiras chegou no Brasil em 1991 para tratar uma epidemia de cólera em população indígena. Ficamos em Roraima até 93, depois trabalhamos muitos anos com população em situação de rua e outros contextos de pessoas sem acesso à saúde, em grandes favelas cariocas, isso tudo até os anos 2000.
E ficamos 10 anos sem projetos operacionais no Brasil, embora o escritório muito pujante no Brasil, o escritório de MSF recrutando gente, fazendo comunicação, fazendo advocacy, mas sem projeto médico humanitário no Brasil durante muitos anos. Nós voltamos a ter projetos médicos no Brasil em 2018, quando a situação venezuelana se agravou e a população começou a entrar em Roraima com mais vigor, e aí a gente precisou abrir um projeto em Roraima, voltamos para Roraima em 2018. Então era só aquele único projeto que tínhamos no Brasil até 2020. Bom, em síntese, porque eu tinha 4 minutos, a gente terminou 2021 com 30 projetos no Brasil, em 12 estados. Foi a maior resposta de Médicos Sem Fronteiras para a Covid no mundo, foi no Brasil. Se alguém tivesse me contado isso em 2019, eu teria imaginado que essa pessoa estava em delírio, sabendo o SUS, o que é o SUS, a potência que é o SUS. Jamais poderíamos imaginar que aquilo poderia vir a acontecer. Eu estou entendendo que a gente vai ter uma longa sessão aqui de conversas e perguntas, mas a gente enfrentou inúmeros desafios no Brasil, por questões regulatórias. Esse é um tema que eu queria muito tratar, porque fala muito com o tema que a Maria Ângela está trazendo sobre como é que a gente se prepara para a próxima. A única verdade que a gente sabe é que a próxima virá, e a nossa responsabilidade é ajudar a preparar os nossos países e o Brasil para a próxima. Nós enfrentamos inúmeros desafios para conseguir levantar esses 30 projetos. Eu vou contar alguns deles aqui para vocês durante essa tarde, mas eu acho que a gente também contou com a potência do SUS. Eu acho que é isso, que é algo que a gente precisa falar novamente, né? Médicos Sem Fronteiras, em nenhum contexto, cria um sistema paralelo. Nosso trabalho é reforçar o sistema local. Essa é a nossa ambição. O nosso interesse é poder sair dos contextos de emergência e deixar um legado ou uma contribuição para os que vão, de fato, seguir atuando naquele contexto. E eu acho que o Brasil saiu da Covid pela força da potência dos trabalhadores do SUS, com os quais a gente estava tentando fazer a nossa parte. Acho que era isso. Eu acho que essa fala é importante, porque apesar de subfinanciado, sucateado, subvalorizado por um pouquinho mais de 4 anos, porque começou antes, ainda assim ele mostrou uma resiliência que talvez muita gente não acreditasse, né? Você falou um pouco na tua fala, Maria Ângela, que a gente comete os mesmos erros. A gente fala isso muito na saúde pública, né? Parece que a gente não aprende e a gente comete os mesmos erros. Então, no contexto do SUS, né, tendo esse sistema de saúde, o que você acha que a gente deveria estar pensando, a gente deveria fazer para poder evitar que a gente cometa esses erros e esteja melhor preparado para a próxima, porque ela vai vir, a gente só não sabe quando. Pois é, você vê, nós estamos agora no Brasil, quem está morando no Brasil agora sabe o problema da dengue, né, que está afetando a vida cotidiana de muita gente, em muitos municípios. Eu sempre separo que tem coisas que têm que ser feitas dentro do Brasil e tem coisas que o Brasil tem que estar atento globalmente, né? Porque inovação, acesso a produtos novos custa muito dinheiro. Quer dizer, a gente nem sabe quanto custa, né? Porque é um buraco negro quanto dinheiro vai para pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Mas tem investimento, né, para pesquisa clínica, tudo mais. Então a gente não sabe. Então a gente tem que usar aquilo que está sendo feito lá fora, porque se a hora que a gente precisar, a gente tem que ter acesso, né? Esse é um ponto. Agora, dentro do Brasil, tem estruturas que o Brasil conseguiu se virar, mas a gente não devia se virar com tanto problema da próxima vez. Por exemplo, identificação se entra um patógeno novo, né? E você precisa identificar que ele entrou primeiro, né? Então você tem que ter um sistema de diagnóstico que funcione, né? Você tem que ter, seja ele público ou privado, que acho que essa pandemia mostrou que o público e o privado trabalhando juntos, e o próprio Instituto, a Márcia conhece, o Instituto que eu dirijo hoje, coleta dados dos grandes laboratórios privados, das grandes redes privadas e divulga esses dados, agora quinzenalmente, durante a pandemia era quase diário, né? Às vezes semanalmente, mas para você saber o que está entrando, qual é a variante, como é que é. Não é? Então, o Brasil não se saiu mal.
mas não pode fazer a mesma coisa, porque o Brasil teve 3 ou 4 redes grandes públicas, das universidades, da Fiocruz, a rede dos LACEN, que não se conversavam. Né? Então, o que hoje o gestor precisa ter, numa próxima vez, em 72 horas você tem que ser capaz de saber que entrou alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa na China, ou aonde for que seja, a gente entrou no Brasil, você tem que saber logo, porque senão você não pode ter uma vigilância epidemiológica de acordo, né? E isso inclui até o sequenciamento genético, que o Brasil tem capacidade de fazer, né? Então, acho que essa é uma parte importante. A segunda parte é que a gente tem que cuidar da área da assistência, né? E quando o povo fala que tem muita questão do sistema de saúde, não é... Por exemplo, o Brasil não tem problema para vacinar pessoal. Né? Tem algum problema hoje com um aumento na percentagem dos anti-vaxxers, vaccine hesitancy, né? Mas não tem esse problema logístico, mas tem problema da vigilância epidemiológica funcionar em tempo hábil, né? Em tempo oportuno. Então, a gente tem capacidade no SUS, só que precisa... E tudo isso tem que ser preparado agora. Né? Porque não é na última hora, não é quando chegou alguma coisa, porque nem esse problema da dengue agora parece que foi uma surpresa, não é uma surpresa. Né? Dengue, 3, 4, 5 anos, ele faz ciclos de surtos, né? Porque vira uma epidemia, e o ano passado o dengue já tinha subido. Né? Já tinha indicativos. Então, essas coisas, tudo dá para arrumar antes. Né? O que está fora do nosso controle, por isso que eu digo sempre, eu converso muito com o Ministério da Saúde, que a gente tem que estar com o dedo em cada uma dessas iniciativas internacionais que estão, por exemplo, preparando plataformas de vacinas, de tratamento e de diagnóstico para diferentes famílias de vírus. O Brasil tem que ter um dedo em tudo isso, porque a hora que... Nós temos capacidade interna, né? Então, mas a hora que acontecer alguma coisa, a gente tem que ter acesso a isso. Eu acho ótimo você ter ressaltado esse ponto, porque eu também acho que tem uma questão do quanto os outros países, essas organizações internacionais têm interesse em que o Brasil tenha um dedo nisso. Né? A gente viu um pouco isso durante o desenvolvimento das vacinas da Covid, criou-se o COVAX, que na verdade nunca deu certo, e até hoje essa coisa de transferência de patente, que no momento de uma emergência sanitária deveria ser, não precisar nem discutir, não é uma coisa que foi tão fácil e não foi resolvida, na verdade. E é o que está bloqueando as negociações agora. Exatamente. Mas a gente vai voltar a alguns desses pontos. Renata, queria voltar para você. Eu achei importante você falar que vocês atuam no contexto do SUS. Vocês não tentam substituir o SUS, o que é importante. Mas você teve e continua tendo ações na área indígena, dos Yanomamis. Então, não sei até que ponto você pode falar, mas eu queria que você compartilhasse um pouco, primeiro, o quanto o SUS está presente nessa área e como que é esse trabalho numa área que é de difícil acesso, que tem conflitos, não só de garimpo, mas de extrativismo, de grileiros, de tudo que você possa imaginar, que, de certa forma, guardadas as devidas proporções, é quase uma área de conflito em áreas que vocês trabalham em outros países do mundo. Então, como que é esse trabalho? Novamente, faz um contraste com o SUS, se ele está presente ou não. Tá bem. Tá ótimo. Bom, então... A gente acredita que, como uma organização humanitária com 50 anos de experiência, a gente tem muito acúmulo em alguns dos elementos que dizem respeito à resposta para a população indígena num contexto como a Amazônia, né? Só o território indígena Yanomami tem o tamanho de Portugal, para ter uma noção, né? Da quantidade de complexidade logística e de acesso sobre a qual a gente está falando. Médicos Sem Fronteiras, há 50 anos, atua em contextos remotos, nos mais complexos rincões do planeta, fazendo vacina. A gente faz cadeias de frio em territórios inteiros sem energia elétrica. Então, a gente realmente
acredita e a gente sabe que a gente tem um componente importante a trocar com o Brasil. O Brasil é muito bom em muitas coisas, mas em nem todos os contextos de emergência aguda. O Brasil é bom que não é. Tem uma razão para não ser, porque existe SUS, né? O Médicos Sem Fronteiras chega no Brasil no nascimento do SUS. A gente evoluiu a compreensão das ferramentas que a gente usa em outros contextos e como ela é aderente ou não ao Brasil, fazendo no Brasil, né? A gente tem 30 anos de Brasil. Por exemplo, essa questão logística, a gente acredita que a gente pode contribuir. A questão de nutrição é um tema para nós muito caro e com o qual a MSF tem muita familiaridade. A gente atua nas crises mais complexas de nutrição, de desnutrição aguda e severa no mundo. A gente tem projetos enormes no Níger, projetos enormes na Nigéria. Então, alguns dos elementos que a gente trabalha, a gente acredita que a gente tem para contribuir com o SUS. No entanto, tem uma particularidade muito evidente que é trabalhar com população indígena, né? A complexidade cultural, que não é do respeito e do desejo que a gente tem de fazer com que as comunidades se sintam amparadas no trabalho humanitário tendo sua cultura respeitada. Isso per se é um trabalho fino que Médicos Sem Fronteiras também aprende no Brasil, é isso que eu quero dizer, né? Ter um sistema de saúde indígena específico para a população indígena é um traço muito brasileiro e é algo que é muito bonito e que a gente acredita que, como organização humanitária também, a gente tem muito a aprender com o Brasil. Então a gente tenta chegar nesse território sem fazer uma linha, nós sabemos tudo e vamos aqui implementar, mas também a gente acredita, vocês também não sabem tudo, então a gente também pode fazer junto com vocês. Então o nosso convite para o Brasil é chamar o Brasil para dançar, né? A gente não chega impondo a nossa música e também não queremos que a música deles seja imposta a Médicos Sem Fronteiras, porque a gente também tem os nossos guias, as nossas formas de trabalhar e o respeito a todas as questões de qualidade, enfim. Bom, objetivamente, quando a crise Yanomami a crise Yanomami não vem de agora, né? A crise Yanomami é uma crise antiga. A gente está em Roraima, a gente sabe que a crise é antiga. A gente veio para o Brasil trabalhar com a população Yanomami em 91. É triste, inclusive, a gente ver esse ciclo, né? É duro a gente voltar para trabalhar em Roraima novamente nessas condições. Não é um momento feliz de ver as crianças Yanomami naquela condição. Bom, a gente volta e a gente participa da sala de crise antes do decreto da emergência nascer, né? A gente se sentiu feliz de participar daquele momento zero, antes do decreto acontecer, e a gente imediatamente disse: Médicos Sem Fronteiras vai entrar, como for possível. Nós não recebemos nenhum fundo brasileiro, todo o investimento que a gente faz em território brasileiro é com recursos de MSF, que é um recurso de pessoas físicas. Nós temos doadores, eu tenho aqui uma doadora me olhando, muito obrigada, com seu dinheiro que a gente está lá no território Yanomami. Então a gente tem todo um princípio da independência, né? Então a gente negocia com as autoridades e a gente fala: bom, a gente vai fazer o nosso assessment, a gente gostaria de propor a nossa estratégia para esse território, porque é muito fácil ser instrumentalizado no mundo humanitário, né? Se você chega e a autoridade te diz: é ali que você tem que atuar, e esse ali pode ser qualquer coisa, pode ser a sua área de apoio, pode ser a sua zona de controle, pode ser qualquer coisa. Então, no princípio do trabalho Médicos Sem Fronteiras, a gente vai ao território, olha o cenário e faz uma proposta para o Estado. E a gente fez essa proposta e o Estado brasileiro acolheu, e a gente tem hoje um acordo de cooperação com o governo brasileiro, assinado pela doutora Nízia. A gente já está no 2º ano. A gente acabou de assinar um novo acordo até 2025, então até 2025, pelo menos, a gente está em território. A gente apoia a CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, que é um cenário bem complexo, que é quem está vendo o referenciado do território. Mas a gente queria atuar dentro do território, porque a gente acredita que o melhor que a gente pode fazer é dentro do território, para evitar que as pessoas tenham que ser referenciadas para Boa Vista. É esse o nosso desejo. A gente hoje trabalha em Awaris, que é no extremo, já quase fronteira com Venezuela. Nós temos colegas que estão direto apoiando aquela... É a parte mais populosa do território Yanomami, é lá em Awaris. A gente trabalha com malária fortemente. Estamos propondo ao governo brasileiro que nos permita trabalhar com nutrição. Até o momento, essa autorização ainda não chegou. Para a malária, sim, para a nutrição, ainda não. A gente acredita que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo, se a gente tiver a autorização para trabalhar também com nutrição, especialmente nutrição infantil.
E é um desafio. Busca ativa de malária é o dia a dia. O trabalho de Médicos Sem Fronteiras no Brasil hoje é um trabalho que parece um projeto anos 80 para nós. As nossas equipes caminham 6 horas por dia, mínimo, para fazer busca ativa de pacientes assintomáticos em malária em território Yanomami. A gente tem muito orgulho desse projeto e a gente acredita que a gente devia estar lá. Eu concordo plenamente. Enfim, eu ia dizer... Trabalho na Amazônia desde 99. Eu acho que todo brasileiro que estuda em universidade pública tinha que passar pelo menos 6 meses, quiçá 1 ano, em algum lugar do Brasil para conhecer o Brasil, principalmente a Amazônia. O brasileiro não sabe o que é a Amazônia e é 60% do nosso território. E é um trabalho difícil mesmo. Chova ou faça sol e você tem que estar lá. Controle vetorial é a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para falar. E outra coisa, para quem não sabe, a gente tem o SUS e a gente tem a saúde indígena. São coisas separadas. Nem sempre funciona como a gente gostaria que funcionasse. E na área indígena, a gente tem 37 distritos indígenas no Brasil. Esses distritos têm os polos que estão, teoricamente, perto das aldeias. Não é um para cada aldeia, mas eles estão perto das aldeias. E a CASAI, que a Renata mencionou, é uma área de apoio. Então, quando tem alguém no polo, não é um hospital, é uma casa de apoio. Então, quando tem alguém no polo que precisa ficar uns dias na CASAI até ser transferido, essa pessoa tem que da aldeia ir para o polo, do polo ir para a CASAI. Então, é uma operação complicada e, apesar do governo anterior ter assinado esse acordo com Elon Musk, as antenas foram parar primeiro na mão do garimpeiro do que nessas áreas. A prioridade não foram as escolas nem as unidades de saúde. Então, a gente ainda tem escola e unidade de saúde na Amazônia sem o diabo da antena da Starlink. Então, não tem conexão. Então, é preciso que a gente entenda, eu não sei nem como é que vocês trabalham, né? Se vocês estão em Boa Vista, vocês têm acesso à conexão. É muito complicado. Tem emergência que é emergência, tem um desfecho e você nunca conseguiu fazer nada, tá? Desculpa, mas é que é difícil não falar. Eu quero voltar para a Mariângela. Então, Mariângela, a gente tem um SUS que talvez seja uma das maiores conquistas da sociedade, que veio de um movimento popular. Para mim, é um dos maiores mecanismos que a gente tem de redução de desigualdade. Não interessa de que ângulo você olha. E essa questão da desigualdade, ela permeia tudo que a gente fala sobre o Brasil, né? Então, eu queria que você refletisse um pouco com a gente, depois de todo esse ataque, sucateamento que a gente teve, o desmonte, né, que a gente passou. O que você acha, e é difícil, né, porque você vai me dizer 20 coisas, mas já te digo logo, no máximo 2. O que você acha que são as coisas mais urgentes que a gente precisa colocar em ordem no SUS para caminhar para um caminho de reconstrução, pensando nessa missão fundamental que é a redução das desigualdades, acesso à saúde com redução da desigualdade? Eu acho que você citou um ponto, vocês duas falando da Amazônia, porque eu sou do Sul, eu sou curitibana, tá certo? Trabalhei em Brasília há 7 anos, fui diretora do Departamento de STI e Hepatites Virais, então conheci um pouco da região norte, mas não tanto, né? E dizer que desigualdade em saúde não é só um fenômeno brasileiro, né? A Inglaterra, que acho que é o país que mais mede coisas, vocês devem saber. Aqui se mede muito também, mas aqui é fora de controle, né? Não tem sistema de saúde, né? Então, mas a Inglaterra, que tem um sistema de saúde que mede desigualdade, você tem desigualdade na sobrevida nos outcomes de câncer, dependendo da região que você mora, na Inglaterra. Né? Então, por quê? Porque há diferencial no acesso a serviços, né? Que acho que esse que é o grande diferencial no Brasil, né? Seja nas grandes cidades que têm áreas urbanas, tem alguns estados que têm grandes centros urbanos em que tem 1 milhão de pessoas que não estão atendidas adequadamente, seja nas regiões mais remotas, onde tem menos gente, mas tem problemas graves porque tem outras doenças, né? Tropicais, doenças negligenciadas muitas vezes, né? Eu acho muito engraçado chamar malária de doença negligenciada. Não é, né? Mas a gente escuta, o povo fala, porque não. Porque malária tem uma indústria por trás dela, né? Uma indústria de bed nets, uma indústria então tem todo um interesse, como tem no HIV também. Não é? Assim, hoje, quando eu vou falar para os movimentos de AIDS, eu sempre falo que agora a briga devia ser pela cura, não por
para a introdução de um novo antirretroviral, que vai... Sabe que daí, em vez de você tomar 3 ou 4, você toma 5. Né? Então, porque a indústria está ganhando, a indústria está investindo naquilo... Eu estou fugindo do tema, mas a indústria está investindo naquilo que é doença crônica, né? Que Alzheimer, nos interessa a todos, eu estou ficando mais velho, me interessa que haja medicamento para doença crônica, mas isso é um problema. Mas então, no Brasil, eu acho que um dos grandes diferenciais que pode melhorar a equidade, eu gosto mais da noção da equidade no acesso a bens e serviços de saúde, né? Principalmente a atenção primária à saúde, mas a atenção primária sozinha também ela não resolve, né? Porque você tem que ter área hospitalar para dar backup. Então, acho que o investimento que o governo federal tem buscado fazer, por exemplo, o governo federal, agora, o Ministério da Saúde lançou com 13 outros ministérios um programa para as doenças com determinação social. Né? Então, você tem que ter... Brasil saudável para doenças de determinação social, enfim... que pese o nome talvez não esteja bem certo, mas o programa está certo na redução, porque daí você está reduzindo, se você trabalhar do ponto de vista da determinação social de algumas doenças, você consegue melhorar os outcomes, né? E por meio do sistema de saúde como o ponto central. Tem um termo até em inglês que é, se fala muito em sistema de fortalecimento do sistema de saúde. Eu escuto isso eu sou formada há 40 e poucos anos, médico de formação, e eu escuto isso desde que eu fiz meu primeiro curso de saúde pública. Para mudar para algo como sistemas para a saúde. Né? Em vez de sistemas de saúde, mas os sistemas contribuem para a saúde. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, 14 têm têm metas de saúde. São 59 indicadores de saúde, não é só o SDG 3, né? Todos têm. Então essa visão porque é mais complexo, né? Trabalhar com determinação social da saúde é mais complexo. O que é que vai fazer com que essa pessoa, para reduzir desigualdade, aumentar a equidade, você precisa lidar com a determinação social. Isso parece assim coisa que não vai dar para resolver. Dá para resolver. E aí eu digo que a gente tem que usar o princípio do Jack the Stripper. Vamos por partes. Vamos resolver a questão da assistência. Tem coisa que dá para resolver e que melhora muito. Né? Melhora muito. Dá para resolver, e aí vem a outra frase, que a gente fala muito em saúde pública, que é saúde pública é política. Então, se você não tiver um comprometimento político e a vontade política... Não. Mas aí eu queria fazer um reparo nisso. Né? Porque eu brincava em inglês, porque policy and politics são... Né? E, na verdade, você só faz política de saúde se você lidar com a política. Né? E aí, mas a política sozinha, ela não resolve. Tem que ter competência técnica por trás. E aí, por exemplo, essa questão dos indicadores sociais é um ponto importante, porque, veja, a gente não vai resolver o problema da dengue se as pessoas não tiverem acesso a saneamento e água, né? Isso é um ponto vital. Você pode fazer todo o controle vetorial do mundo, mas as pessoas vão continuar tendo que acumular água em casa, o lixo está acumulado lá e ninguém pega. Isso é essa ideia que a gente precisa envolver outros setores, além do setor da saúde, para várias coisas, para vários desafios que a gente tem na saúde pública. A solução não reside apenas no Ministério da Saúde. Então, eu queria perguntar um pouco para você, Renata, porque você está lá enfrentando essas dificuldades, como que vocês... Quer dizer, se vocês e como vocês se engajam com outros setores, com esses outros setores que precisam te ajudar para o teu resultado realmente ser efetivo. E para a malária tem alguns, para a nutrição tem tantos outros. Então fala um pouco para a gente se isso acontece e como você faz isso acontecer. Olha, talvez essa pergunta seja muito mais para a Mariângela do que para o mundo humanitário, sendo que nós trabalhamos sendo uma organização de emergência, no clássico, né? Pensando no modelo clássico da emergência. Acontece a situação, você chega, atua, responde e sai. Essa deveria ser a lógica do mundo humanitário. No entanto, tem contextos que nós estamos há 20 anos, né? Porque não foi possível sair.
porque a crise se tornou sistêmica e crônica, não é possível sair. Então, isso coloca em xeque a ideia original de manual da ajuda humanitária. Não é possível fazer ajuda humanitária, nem ajuda humanitária de emergência, se você não dialoga com outras áreas que, obviamente, têm tudo a ver com o que você está fazendo ali. Eu vou dar o exemplo da Covid, talvez fique mais ilustrativo. Nós precisávamos entrar no Brasil como uma organização humanitária e todas as fronteiras fechadas. Não havia nenhum fast track, não havia nenhum sistema legal que me permitisse trazer pessoas para ajudar numa resposta de emergência, sabendo que nós éramos, talvez, as únicas pessoas que podíamos trazer os colegas que atuaram na Itália e na Espanha no início da crise. Quantos médicos estavam preparados ou enfermeiras para ajudar a responder àquela crise daquela magnitude no Brasil? Nós tínhamos gente para trazer, mas não havia forma de trazer. A gente teve que conversar com Itamaraty, a gente teve que chamar os advogados para pensar conosco como é que a gente convence as autoridades brasileiras que, nesse caso, é preciso trazer gente de fora. Então, esse é só um exemplo do que foi necessário fazer. Por exemplo, a gente teve um colapso no país inteiro. Teve um mês que a gente olhava o mapa do Brasil e o sistema de saúde de todos os estados colapsados. Não havia médicos no norte, mas era impossível. Se não havia mais médicos para suprir as necessidades do sul, do sudeste, imagina do norte. Então, a gente precisava levar colegas do norte, do sul e do sudeste, para atuar no norte, por exemplo, ou no nordeste. E aí eles tinham que ter um registro dos seus conselhos regionais de medicina, de farmácia, de psicologia, e não havia nenhuma linha fast track para uma emergência. Às vezes, a autorização dos meus colegas para que eles não trabalhassem de forma ilegal e não fossem punidos pelos seus próprios conselhos tomava 2 semanas. Acontecia de eu ter equipes inteiras dentro dos hotéis, sem poder atuar, com os corpos se acumulando nos hospitais. Num contexto de emergência. Num contexto de emergência. Era dramático. A gente tinha que ligar para o Ministério Público e falar, pelo amor de Deus, me ajuda a dar um jeito da gente ter os conselhos respondendo de forma mais célere, porque a gente está no meio da emergência. E tudo online, né? Eu não podia bater na porta de um conselho. Então, isso é só um exemplo de como é impossível agir em qualquer contexto de saúde sem uma interlocução mais ampla com a sociedade. Você vai ter que falar com outros atores. No setor da educação, fazer educação em saúde, sem falar com as escolas, sem falar com o sistema educacional, é impossível. A gente hoje trabalha no Marajó, na ilha do Marajó, a gente tem um projeto no Pará, que o trabalho de educação em saúde claramente passa pelas escolas. As comunidades onde a gente atua hoje, quilombolas e ribeirinhas, elas estão a 12, 15 horas de barco. Se eu não converso com aquela escola que tem lá no fundo, que às vezes é o único aparelho do Estado que está lá, não tem saúde, só tem uma escolinha. É com aquele pessoal que eu preciso conversar, é eles que vão me ajudar a fazer educação em saúde para aquela população. Então, é isso. Eu acho que pensar saúde é pensar de forma holística, inclusive desafiando o mundo humanitário de que não vai dar para trabalhar só na nossa caixinha. Tá, então vou fazer a mesma pergunta para as duas, depois a gente ainda, se vocês forem breve, tem um tempinho para a pergunta final. Tem várias sessões aqui que a gente está falando de AI, né? Qual é o papel que vocês acham que AI pode ter para melhorar o serviço do SUS? Eu não quero soar contra a inovação, né? Porque a gente está acostumado. Já ficando mais velho, a gente acha que sabe fazer as coisas, né? E na verdade, tem que olhar essas coisas novas, né? Porque acho que a telemedicina por exemplo, telemedicina foi algo que entrou no Brasil para valer por conta da pandemia agora, porque os conselhos de medicina não deixavam entrar, não é? E a Inglaterra já estava fazendo screening, fazia 500 anos, e nós aqui tentando proteger o ato médico, né? Proteger o trabalho médico. Eu sou médica, posso falar bem disso. Então, os algoritmos, as coisas que podem servir para a humanidade devem estar disponíveis para serem utilizados no sistema de saúde também, né? Claro que tem os desafios que são daí desigualdades que não são ligados à equidade, mas desigualdade em acesso. Nós vimos hoje de manhã, não sei se alguém mais estava na palestra, que mostrou lá a porcentagem de pessoas que têm acesso a celular, mas não têm acesso à internet, tudo bem. Está melhor.
né? Mas o profissional da área de saúde tem que ter acesso a ferramentas que ajudem a tornar o diagnóstico mais fácil, a poder o paciente não ter que sair daquele lugar e ir para um outro, se deslocar, porque ele muitas vezes não vai, não tem condição de ir, ou a ambulância do município não vai levar. Então, toda essa coisa que é a utilização das ferramentas, inclusive para auxiliar a telemedicina, o atendimento à saúde virtual, vão muito para o lado de não ter o sol para o sinal do outro lado, né? Mas também ter algoritmos que limpam o diagnóstico, que ajudam. Então, acho que pode ser uma grande inovação, mas eu queria só pegar uma coisa que a Renata falou, se buscar ser rápido, porque acho que todo mundo sabe que o maior acontecimento global da área de saúde, o maior sucesso foi a erradicação da varíola, né? Tá certo? E aí tem um artigo do Morel, até do Carlos Morel, da Fiocruz, que ele fala de 3 ou 4 inovações que foram necessárias para erradicar a varíola. Uma era a agulha bifurcada, né, para fazer a vacina. Outra foi a estratégia de ring vaccination, né, que você vacina onde tem um surto, você fecha os contatos, vacina todo mundo. Mas o terceiro, que acho talvez mais importante, foi a participação da comunidade. Sabe naqueles lugares que você estava falando da escola? Né? Naqueles lugares difíceis foi entrar... E o Brasil tem isso, né? O Brasil tem uma participação comunitária muito consistente, né? Seja na escola, seja no sistema de saúde, né? Então, esses 3 fatores foram... E a vacina liofilizada, né? Que a vacina veio seca, que daí não precisava ser... Não precisava de rede frio, né? Sabe? Mas são coisas assim que... É um conjunto de coisas que faz a diferença, né? Acho que o que você estava descrevendo é bem isso. O engajamento comunitário no Brasil é o ouro do Brasil. É isso que a gente fala todo dia lá em Médicos Sem Fronteiras. A gente tem muito que aprender com o Brasil, com o engajamento comunitário, sem dúvida nenhuma. Eu não sou super especialista no que poderia ser interessante em relação à inteligência artificial per se, né? Tenho medo dos riscos que eles também podem significar, mas se eu olhar agora do meu lugar, quando eu olho o nosso portfólio e as dificuldades que tem hoje, eu diria que seria maravilhoso se a tecnologia nos ajudasse mais com populações em movimento, porque a gente tem essa questão das populações que têm dificuldade de se deslocar até o serviço de saúde, isso sem dúvida, mas a gente tem as populações que não param de se deslocar, porque precisam, porque migram, porque precisam sobreviver, porque estão fugindo de guerra, porque estão sendo perseguidos, porque estão sendo violados no caminho. Essa situação de Darién que a gente está vivendo hoje entre Colômbia e Panamá é uma tragédia humanitária. O maior número de violações de mulheres que a gente tem visto nos últimos anos em Médicos Sem Fronteiras é em Darién. Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Como é que a gente pode fazer mais? Mas é claro que tem um risco de você ter algoritmos que sigam as pessoas que para muitos governos são considerados ilegais. Então, a gente tem que ter um cuidado extra ético com que dados você fornece para quem e para onde esses dados vão, né? A gente tem muito rigor com os nossos dados dos nossos pacientes e a gente espera que isso continue assim. A gente não quer que a ajuda humanitária e o sistema de saúde contribuam para perseguições de pessoas em movimento. E principalmente as pessoas que vão se movimentar por causa de eventos extremos também, né? Que cada dia está aumentando mais. Bom, 1 minuto para cada uma. A última pergunta, que aí tem outro painel, né? A lâmpada do gênio caiu aqui em cima, apareceu aqui. Vocês têm direito a 1 pedido cada uma. O que vocês quiserem para melhorar a saúde dos brasileiros. 1 pedido só. E o gênio vai dar, então escolham bem. Eu vou fazer um jabá, então. Gênio, é o seguinte, a gente aprendeu tanto com a Covid e a gente foi tão desafiado com a Covid que a gente decidiu apresentar um projeto de lei no Brasil para um marco legal de ajuda humanitária, onde a gente tente resolver essa questão de entrada de profissionais, mobilidade de profissionais, supply. Eu queria que esse projeto fosse aprovado. Eu quero que que a nossa população tenha acesso, possa se beneficiar das tecnologias de saúde que são desenvolvidas em países ricos. É isso aí. Ótimo. Bom, eu sei que tem muita gente chegando agora, mas para aqueles que estavam aqui desde o começo, vocês têm a nossa admiração muito sincera por terem ficado aqui no painel da saúde.
E assim, eu acho que a mensagem que fica é que todo mundo tem que ter muito orgulho do SUS. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde que é sem custo para a população. E o que a gente realmente precisa é encontrar formas para fortalecer esse sistema de tal forma que a população tenha acesso de forma universal a um conjunto de serviços que seja o mínimo necessário para que essa população não tenha gastos extras e que possa ter uma vida mais saudável. E isso é possível. O SUS nunca foi 100% implementado, mas é a função de cada um de nós que trabalha com a saúde de contribuir com o conhecimento e com as nossas habilidades para poder fazer com que isso aconteça. Então, eu agradeço, Renata, pelo seu trabalho junto ao MSF, que foi super importante, continua sendo, e Mariângela por estar liderando o ITPS, pensando com muitas cabeças para melhorar todo o sistema de vigilância para a gente se preparar melhor para a próxima pandemia. Obrigada a vocês e a vocês.